Não, jamais, jamais, nem fudendo. Nananina nina não. Mas nem que a vaca tussa. Sem condições, de jeito maneira, mas só por cima do meu cadáver. Só quando chover canivete. Todos esses títulos teriam sido melhores e mais interessantes que não olhe. Mas a Universal, infelizmente, não coopera. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos dar uma passada no rancho de cavalos Haywood para espreitar um fenômeno meteorológico misterioso. Uma nuvem que não se mexe do lugar e que traz o mau agouro para todo mundo que a observa. É isso mesmo que vocês estão pensando. Hoje a gente está reunido aqui para comentar um pouco sobre Nope, ou Não Olhe, o novo filme do Papito Jordan Peele, que definitivamente já se tornou um dos melhores do ano. E só para deixar avisado, esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não viu o filme e não quer pegar nenhum detalhe da trama, pausa aqui, vai lá ver o filme e depois você volta para terminar o vídeo. Mas antes da gente entrar em contato imediato, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. You good? You good? Where's your sister? We are at the world famous Hollywood Boulevard. Não é novidade para ninguém, mas o Jordan Peele despontou aí como um dos maiores nomes do horror contemporâneo. Depois de uma prolífica carreira na comédia, ele parou o mundo em 2017 quando lançou Corra. E eu acho seguro dizer que esse talvez seja o melhor filme de terror lançado na década passada. Talvez não, é o melhor. Vamos ser sinceros, de longe é o melhor. Em 2019, ele meio que rachou a unanimidade do público quando ele lançou Nós, por ser um filme que é um pouco mais direto ao ponto na forma como ele constrói o terror. Através da tensão, através da agonia, ele vai apresentando um medo que é muito profundo, e isso acabou desagradando um pouco quem achava que os filmes dele lidariam apenas com questões raciais. Falando única e exclusivamente de mim, eu acho os filmes do Jordan Peele verdadeiras obras-primas. São dois longas carregados de significado e simbolismo, mas que dependem de múltiplas reassistidas do público para que a gente possa captar cada camada do que ele está querendo dizer ali. E diga-se de passagem, apesar de eu achar Corra um filme intocável, Nós continua sendo meu favorito dele, mesmo depois do lançamento de Nope. Desde então, ele tem trabalhado ativamente como produtor, ajudando com que novas vozes possam encontrar ali um espaço em Hollywood para contar as próprias histórias. Tanto que ele é o responsável indireto por algumas das melhores obras que a gente viu aí ao longo dos últimos anos, como é o caso de Lovecraft Country e também A Lenda de Candyman. Agora ele retorna em grande estilo com seu terceiro longa-metragem, que é o Nope, um filme que desde que foi anunciado carrega aí muitos segredos e mistérios. Ele finalmente saiu, eu assisti, e desde então esse filme consome cada pensamento dos meus dias. E hoje eu vim aqui dizer um pouquinho do que eu achei. Antes disso, eu só queria avisar, o filme tá em cartaz nos cinemas brasileiros, mas ele também já saiu para baixar lá naquelas locadoras digitais. Tudo isso porque a distribuição de terror da Universal esse ano tá simplesmente patética. Mas, de qualquer forma, você pode assistir onde você quiser. Agora, se você quer um conselho meu, tente assistir esse filme no cinema se você puder. Eu acho que ele exige um certo grau de imersão e desprendimento que você não vai conseguir ter em casa, além de que alguns elementos dele, como por exemplo o design sonoro, chegam realmente ao ápice quando você está vendo ali numa tela grande com um som bom. You think whatever killed Pops is out there? What did you see? Nope vai contar a história do O.J. e da Emerald, dois irmãos que recentemente perderam o pai num evento misterioso e agora estão tentando tocar o negócio da família para frente, que é justamente uma empresa que disponibiliza e treina cavalos
para que eles possam aparecer em produções de Hollywood. Só que nos últimos meses as economias estão indo bem mal das pernas. Após ouvirem uma série de barulhos esquisitos vindo do céu acima do rancho onde eles moram, eles notam um fenômeno um tanto quanto incomum. Uma nuvem está ali parada no céu, sem se mexer, e de alguma forma ela está relacionada ao evento misterioso que acabou tirando a vida do pai deles. Como eles não são burros, eles começam a suspeitar que aquilo seja um OVNI, uma nave alienígena. Então eles começam a preparar uma série de equipamentos para tentar conseguir um registro daquela nuvem ou do que se esconde dentro dela. Só que aos poucos eles vão notando que esse objeto vai ficando cada vez mais violento e mais territorialista. Enquanto isso acontece, a gente também acompanha um pouco da história do Jupe, que é um ex-atomirim que passou por uma experiência extremamente traumática durante a infância e que hoje em dia comanda ali um parque de diversões. Só que a gente também descobre que ele tem uma certa relação inusitada com o tal alienígena que está no céu. Só que tudo isso é meio que entrecortado por alguns flashbacks que mostram o tal evento traumático que ele viveu quando ele era criança, e aos poucos essas cenas vão adicionando alguns elementos e alguns questionamentos que são bem importantes para a trama principal do filme. E só para deixar registrado, a Emerald e o OJ também contam com a ajuda de dois personagens que são ali inseridos na trama, que é o Angel Torres, que é um rapaz que trabalha numa lojinha de equipamentos eletrônicos, e também o Antlers Host, que é um diretor de fotografia renomado e muito conhecido por fazer takes impossíveis. E já dando o grande spoiler do filme, no final a gente descobre que esse OVNI, na verdade, é um ser alienígena de fato, e ele consome tanto cavalos quanto pessoas, qualquer coisa orgânica que ousa olhar diretamente para ele, já que isso é uma tática muito comum usada por predadores na natureza. It's in the cloud. Eu não sei se já cheguei a comentar isso aqui no canal anteriormente, mas o Jordan Peele é de longe o meu cineasta favorito da atualidade. Eu acho que ele consegue entregar um terror que é muito efetivo e que acerta bem no teu psicológico, mas ao mesmo tempo eu também acho ele um dos caras mais originais que trabalha na indústria de Hollywood. Corra, como eu já disse, é uma obra-prima, e Nós é um dos meus filmes de terror favoritos dos últimos anos. Eu gosto muito, tanto que eu tenho até o Blu-ray dos dois filmes aqui em casa. E como já era de se esperar, Nope não é muito diferente. Na verdade, eu arrisco a dizer que esse é o filme mais refinado, mais ousado e mais complexo da filmografia do Jordan Peele. E eu falo isso em todos os melhores sentidos. Desde que o filme foi anunciado e começou a ter a campanha ali de divulgação, a gente já sabia alguns detalhes, ou então tinha algumas teorias. Por exemplo, havia muita especulação de que o filme fosse tratar de alguma forma de uma invasão alienígena. Só que, como tudo que esse homem faz, as coisas não são tão óbvias quanto parecem. A construção da tensão, a fluidez narrativa, tudo isso contribui para que esse filme tenha um ritmo muito envolvente. E a construção do mistério em si é muito interessante porque ela não depende apenas das cenas que a gente está vendo ali do presente, já que o Jordan Peele também consegue amarrar os flashbacks do Jupe para que eles tenham uma certa conexão temática com a história que ele está contando. E mais uma vez, ele prova como está sempre cercado de atores muito talentosos e que também consegue extrair até a última gota do seu elenco. A Keke Palmer, por exemplo, está um deslumbre no papel da Emerald. Ela injeta muita vida, muita energia ao filme, e toda vez que a personagem dela está em cena, você fica quase que sem fôlego. Já o Daniel Kaluuya, que interpreta o O.J., traz aqui uma interpretação que é muito mais introspectiva, é muito mais reflexiva. Para mim, os dois se complementam perfeitamente, porque ao mesmo tempo em que eles trazem uma âncora emocional para essa história, eles também acabam fornecendo pontos de vista diferentes para a situação que ambos estão vivendo. O Steven Yeun, que se prova cada vez mais um ator do caralho, tá muito bem aqui. Tem umas sacadas no roteiro que ele consegue trazer para a atuação de uma forma que é muito impressionante e que carrega uma sutileza maravilhosa. Eu gosto muito também do Brandon Pereira, que interpreta o Angel, porque além dele ser gostoso demais,
ele injeta muito carisma nas cenas que ele tá presente, e ele também funciona como um alívio cômico que nunca soa forçado. Já o Michael Wincott, que interpreta o Antlers Host, tá ali num limiar perfeito entre um personagem que é muito complexo e também a caricatura do artista que vive pela arte. E só pra fechar esses detalhes mais técnicos do filme, eu também acho todo o trabalho sonoro ali algo de outro mundo. Eu acho que não só o design de som é muito bom, como também a trilha sonora é uma das mais envolventes, mais tocantes, mais bonitas que eu já vi num filme esse ano. It's fast. I couldn't really see it. We need the shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable, singular, the Oprah shot. The Oprah shot? Só que, como a gente bem sabe, os filmes do Jordan Peele nunca ficam ali apenas na superfície. Ele tá querendo dizer muita coisa que muitas vezes vai além até do horror. E esse filme é um prato cheio para quem gosta de ficar construindo teoria e coisa do tipo. O Peele aqui se mostra muito interessado em trabalhar a ideia de um milagre ruim, uma ocasião do destino que acaba trazendo coisas ruins para as pessoas que estão envolvidas. E isso está muito bem representado em todos aqueles flashbacks onde ele vai explorando um pouco mais do Jupe e também do Gordy, que é um macaquinho que um dia surtou e matou um monte de gente no palco e, enfim, acabou sendo sacrificado. Ali, ele não só está fazendo uma conexão com a trama principal do filme, ainda mais se a gente pensa que o Gordy tem alguns paralelos com o Jean Jacket, que é o nome desse ser alienígena que aparece lá na nuvem. E o Gordy, principalmente, o macaquinho, ele acaba sendo hiperestimulado e ataca outras pessoas porque isso faz parte da natureza dele. Assim como o Jean Jacket precisa se alimentar dos seres humanos e acaba tendo uma certa postura territorialista porque também faz parte da natureza dele. Mas até mesmo o elemento mais excêntrico dessa cena, que é justamente um certo sapato que cai e fica em pé numa posição que é meio impossível, também dialoga com essa ideia do milagre ruim, e como isso só acontece quando o caos irrompe. Ainda sobre a trama do Jupe, eu gosto de como existe um certo espelho nos flashbacks dele com ele hoje no presente. Porque você vê esse menino passando por uma experiência extremamente traumatizante, mas ainda assim ele busca recriar aquilo e viver algo similar porque ele acha que, eu já sobrevivi só uma vez e eu acho que eu posso sair vivo de novo. E não é só uma questão de sobrevivência, não, mas também essa ideia de recriar o sucesso que ele tinha no passado. Ainda mais se a gente leva em conta que ele era conhecido em todos os Estados Unidos e agora ele é um carinha que tá ali com o parque de diversão dele e que não é tão famoso. Outra coisa que me chamou bastante atenção e que muita gente está citando, e eu acho um dos grandes destaques do filme, é como o Jordan Peele meio que faz uma carta de amor a todo mundo que trabalha na produção de um filme, de uma série, enfim, de uma obra audiovisual. Principalmente alguns cargos que são menos lembrados pelo público, como é o caso de quem treina e adestra cavalos para aparecerem em filmes. Aliás, não só cavalos, né? Outros animais também, vocês entenderam. E no fim, o próprio Jordan Peele já disse sobre como esse filme é uma espécie de crítica à sociedade do espetáculo, a como a gente não consegue desviar o olhar diante de algum espetáculo se desenrolando perto da gente. E eu acho que não é uma crítica que se limita a filmes e séries, mas principalmente a como a violência e a carnificina no mundo real também se tornam espetáculos que são comercializáveis. Eu gosto disso porque, apesar de ser uma crítica a como a indústria funciona, dá pra gente perceber claramente que o Jordan Peele não tá fazendo juízo de valor com esses personagens por tentarem capturar um pouco da visão do espetáculo. Até porque ele é um cineasta de horror e, como a gente bem sabe, parte do apelo do gênero está justamente em espetacularizar as coisas mais escabrosas. E essas são só algumas camadas de interpretação, porque esse filme meio que tá cheio delas. A minha favorita, inclusive, diz respeito à teoria de que o Jean Jacket, essa criatura alienígena, é na verdade um anjo. Isso se conecta muito com o trecho da Bíblia que abre o filme e que é o 6º versículo do 3º capítulo do livro de Naum. E diz o seguinte: E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei,
e Portier como espetáculo. Isso, além de trazer uma camada diferente para essa obra, ainda se conecta com essa ideia da crítica à sociedade do espetáculo. É isso aí mesmo, Papito Jordan Peele não deixa uma ponta solta, ele amarra tudinho. It took them all. Mas assim, além das interpretações e das camadas que o filme oferece, eu acho que o que mais me deixou surtado com Nope é a forma como o Jordan Peele consegue homenagear as referências que ele traz ali do repertório dele, sem que o filme deixe de ser original em momento algum. Aqui, a gente tem uma miríade de conexões e referências. Uma boa parte da estrutura desse filme acaba lembrando muito Tubarão, do Steven Spielberg, mas dá pra notar como ele também se inspirou em alguns filmes que retratam a ideia de contato alienígena. Sinais, do M. Night Shyamalan, por exemplo, parece ser uma das maiores bases para a história que ele quer contar aqui. E não para por aí, porque o próprio Jordan Peele já diz que se inspirou em clássicos como o Mágico de Oz e também não fica restrito às produções hollywoodianas. Lá pro finalzinho do filme tem uma cena que os fãs de Akira com certeza vão reconhecer, e o próprio visual, o design final do Jim Jacket, é influenciado diretamente por Neon Genesis Evangelion. Isso inclusive mostra como Jordan Peele é a única pessoa do mundo que tem passe livre para ser otaku. Sim, só ele, mais ninguém. Mas como eu costumo dizer aqui, a gente está vivendo na era do cinema referencial e nostálgico, onde nada pode ser original e a todo momento os filmes precisam parar e te dizer: ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa cena? Então, é referência a um filme velho. Agora bate palma, infeliz. E trate de ficar até o final, porque ainda tem cena pós-crédito. Só que, pelo menos na minha concepção, eu acho que o Jordan Peele consegue driblar muito bem essa ideia. Principalmente porque o Nope, em momento algum, para a trama, para o que ele tá fazendo, para apontar ali e dizer: ó, tá vendo isso aqui? É importante. E não só isso, mas ele também consegue ser muito original naquilo que ele tá fazendo. Você percebe que ele tem uma homenagem aos filmes que ele cresceu vendo, mas em momento algum isso soa como uma cópia piorada. E beleza que a autoralidade é um tema um pouco discutível, aliás, o próprio filme pincela um pouco disso, mas é inegável. O Jordan Peele é um cineasta que tem uma assinatura, que tem uma veia própria e que não está disposto a se curvar para todas as tendências do mercado. E eu, honestamente, sou muito grato por isso. Para mim, é só mais uma prova de como esse homem é o maior diretor de terror que a gente tem na atualidade. Eu fiquei muito feliz com o Nope, tô pensando em rever, mas eu duvido que exista um cenário onde esse filme não esteja presente no meu top 3 de filmes desse ano. This spectacle is gonna change you. Nope é mais uma obra-prima de um diretor que até hoje não entregou nenhum filme ruim. É um filme complexo, cheio de camadas e nuances e que em momento algum para ficar ali mastigando para você o que ele quer te dizer. Ao mesmo tempo, é um filme que tem um enredo relativamente simples, assim como o Corra e o Nós, e ele encontra beleza nessa simplicidade. Mais uma vez, a gente tem que dar graças a Deus, ou qualquer entidade superior que você acredite, por estar vivo ao mesmo tempo que o Jordan Peele, porque eu ainda tenho certeza que esse homem vai entregar muita coisa suculenta nos próximos projetos dele. E é isso, eu também queria saber de vocês, se vocês já viram o Nope, o que vocês acharam do filme, e se vocês captaram algum elemento, alguma referência, alguma interpretação que eu não falei aqui. Deixem aí nos comentários para a gente poder continuar um pouco mais essa discussão. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e caso você ainda não tenha feito, por favor, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com seus amigos para a gente expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Aliás, pau no cu da dona Universal que decidiu soltar esse filme aqui no Brasil com um mês de atraso, e justamente no dia que o torrent dele já tinha saído para baixar. E como se não fosse o bastante, eles ainda tiveram a pachorra de lançar um trailer carregado de spoiler uma semana antes do filme sair. Eu tô aqui um tempo já falando sobre como o descaso das distribuidoras brasileiras com os fãs de terror já tá tomando proporções grotescas,
Mas assim, essa estratégia de lançamento da Universal é simplesmente injustificável. É um verdadeiro desrespeito com o público. Sem contar que não olhe, que porra de título é esse, dona Universal?